Bom, vamos falar sobre amor. Amor é isso que tanto se fala, né? Belo, organizado, justo, puro, forte como um diamante, aquele casamento blindado. Se ele é tudo isso, por que que existem essas intrigas, os descontentamentos, as dificuldades de harmonia, as traições entre pessoas que acreditam que se amam? Por que isso? Se o amor ele é perfeito, ou pelo menos precisa ser perfeito, por falta de conhecimento, nos precipitamos a chamar de amor pleno o que é um amor popular. Um amor que é uma simples reprodução do que a gente aprende, do que a gente visualiza, do que nos ensinam que é amor. Então é só mais um modelo seguido. E daí, quando a gente sente alguma coisa diferente, a gente acredita, não, isso não é amor, porque amor é assim. Então, eu estou aqui para dizer que o amor não é uma caixinha de fósforo para palitos contados. Para isso, vou citar alguns filósofos, como, por exemplo, a primeira, que é Ayn Rand, filósofa e escritora, que diz o seguinte: para dizer eu te amo, primeiro eu preciso saber quem é esse eu que está dizendo. Eu posso hoje dizer que eu amo e amanhã eu posso não amar. Por quê? Porque hoje meu eu tem todos os elementos que essa pessoa que eu estou dizendo que ama completa. Eu estou ali explodindo de um monte de emoções e essa pessoa se encanta com as minhas emoções e aceita todas elas, no momento dela também. Então, amanhã eu posso me completar sozinha e essa pessoa também pode ficar de saco cheio de tudo que eu tenho para dar. Amor, ele muda porque nós mudamos. Tudo muda. Não existe personalidade imutável. Pelo contrário, nós somos mutáveis. E ao lado das pessoas erradas, anularemos as chances de andarmos em direção à nossa potência de ser e existir. O melhor caminho na questão do amor é não idealizar. Não idealizar um casamento, não idealizar uma pessoa, não idealizar nada, nem mesmo materialista para a vida 2. É o melhor deixar que a vida construa isso naturalmente. E o que deve envolver isso de básico é o respeito, é o cuidado, é a tolerância, a lealdade. Lealdade, não fidelidade. O que é lealdade? O prazer e a leveza de eu poder ser honesto com alguém sem o medo da punição, nem medo de um julgamento. Então, sendo assim, o amor ele só é perfeito em si mesmo quando o bem e o mal conseguem dialogar e trazer algo bom. A psicologia e a filosofia, elas utilizam as mesmas definições gregas de amar, que são 7. Filautia, pragma, ludus, eros, filia, storge e ágape. Esses números de definições podem variar. Alguns comentam 6 apenas, outros consideram 9, e eu cheguei a encontrar estudos que falaram de 20 definições de amor. Então daí nós teremos o amor platônico, amor apaixonado, amor romântico, amor amigo, amor companheiro, amor vazio, e esse amor vazio é muito interessante a gente tomar consciência, porque é o amor dos relacionamentos formais, né? Como o casamento, por exemplo, que é salvar contratos, salvar fantasia romântica que já foi por água abaixo, salvar a imagem para os outros verem que ali ainda existe um sucesso familiar, né? Ou para agradar a família, porque todo mundo está dizendo não termina, vocês combinam tanto, vocês dão tanto certo, vai jogar tudo pro alto. Por fim, é vazio por ser aquele amor que é de não sei o que mais. Mas eu tenho que estar ali. Então daí eu chamo de amor porque eu estou me esforçando para estar ali, mas eu nem sei mais o que eu quero dessa relação. Entre esse e outros, eu ainda posso citar o tão desejado amor pleno, né? Que ele não é um amor tão puro quanto um ágape, mas aquele X-podrão, que ele tem de tudo um pouco e quem olha assim fala, meu Deus do céu, esses dois aí nunca vai dar certo, mas dá certo, porque são duas pessoas imperfeitas, né? Que juntas conseguem ser melhores. Diferente daquele casal perfeitinho, né, cheio de segredo,
cheio de amigos confidentes, porque não pode contar para o outro o que está sentindo, o que está vivendo por dentro. Na aparência, aquele casal pureza, que até Deus olha e fala assim, caramba, eu não criei esses dois, da onde são vocês dois? Eles são tão perfeitos. É por aí. Contudo, com todas essas definições de amar, acabam sendo válidas para salvaguardar a ideia de identidade do indivíduo. Ideia, ou seja, eu adquiro uma identidade sobre mim e acredito que ela é realmente sobre mim. Uma construção. Então, como tudo é muito confuso, indeciso, é digitado pela sociedade, por causa de todas essas variadas formas de amar, é que surge a importância de não tentar definir o que é o amor. Sair dessa ideia fixada que amor não acaba, que casamento é para sempre, e isso deve salvar relacionamentos, que amor pode ressuscitar. A gente precisa entender que a maioria dos relacionamentos vão começar em uma fantasia. E a vida vai começar a nos ensinar o que é de verdade. Eu vou contar uma história de um casal amigo meu que eles entraram numa vida louca de terapia. E ela fazia terapia separada e ele fazia terapia separado e os dois faziam terapia juntos, cada um terapeuta para um, outro terapeuta para outro e o terapeuta de casal era outro, tudo para não ter problema de estar sendo manipulado e se envolver em todo tipo de loucura por sugestões terapêuticas. Eles viajaram o mundo e mudaram de religião, faziam festinhas todo fim de semana, fizeram novas amizades, se entupiram de atividades para entreter, fazer a vida dos dois ficar boa, né, feliz, e foram para casa de swing. Por fim, se separaram com uma filha. E a separação acabou ficando, você é culpado disso, não, você que é culpado, e culpado foi meus pais, e culpado é a igreja, e culpado é o mundo, e Deus é culpado também. Todo mundo fica sendo culpado. E é por causa dessa questão de culpa, eu quero trazer até um outro caso, tem 3 casinhos que eu vou trazer para vocês. Tem um caso de um outro conhecido meu, e que esse eu achei muito lúcido da parte dele, porque ele falou o seguinte: olha, Liana, eu pensava que eu amava minha esposa até conhecer fulana. Então veja que eu amava até conhecer é muito diferente de eu pensava que amava até conhecer. Então quando ele diz eu pensava, é porque passou a ficar claro para ele que ele cometeu um erro. Então não era a culpa da mulher, não era a culpa do que os pais ensinaram, não era nada disso. Ele assumiu a responsabilidade de que ele cometeu um erro. Então veja que isso é importante para um indivíduo. Reconhecer quando ele não ama de verdade. Reconhecer quando ele está apenas seguindo um protocolo. E daí ele encontra alguém que faz surgir algo legítimo. Não é nada igual do que me falaram, é algo legítimo. A terceira historinha, que também é real, foi um outro conhecido. Eu tô cheia desses conhecidos, né? Que é pastor de igreja evangélica, 4 filhos. E o perfil dele nas redes sociais, você vai olhar e vai dizer, família perfeita, cristã e feliz. Não tem receita melhor. Quando o casal quer ser igual a essa família aí. Tava indo à academia e encontrei ele na rua. Ou ele me encontrou. Mais fácil. Aí conversa daqui, conversa dali. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu ando muito triste. Porque a minha idade está avançando. E eu tô cheio de questionamentos. Eu vivo há 25 anos com a minha esposa e eu sinto que eu não a amo. E pior do que isso, é que eu acho que eu nunca amei. Aí eu perguntei, né, por que ele pensava daquele jeito. Pra mim, foi assim, uma notícia extraordinária. E ele respondeu que ele andava lembrando que ele tinha uma namorada, que os pais dele não permitiram que ele casasse com ela. E o namoro acabou evoluindo para essa, que ele gostava, mas nem tanto, né? Mas os pais aprovavam, as duas famílias se davam muito bem.
E hoje ele falou que, olha, com uns anos, 10 anos, com 15 anos eu já estava entendendo que eu escolhi errado. E de repente ele caiu a ficha e falou assim, realmente eu amava a outra. Mas agora, já era. Perdi anos e anos, tô com essa e vou ter que ficar com essa. E daí vem aquela história assim, eu vou ter que aprender a amar. Não, você não vai aprender a amar. Né? Você vai simplesmente respeitar, usar as bases fundamentais, praticáveis, conscientemente, do amor. Mas não é algo que flui do ser. É algo que a gente usa como base. E isso é racional. A base é racional. Mas o amor mais pessoal, mais íntimo, é do ser. Uma hora na vida, cedo ou tarde, a gente vai sentir o amor legítimo por alguém ou a falta de nunca ter conseguido viver o amor legítimo por alguém. Porque ficou o tempo todo no protocolo. O básico do amor é saber a verdade do que me toca, mas porque eu preciso fluir. Se eu tenho fogo, eu preciso de alguém que goste de se aquecer no meu fogo. Eu não preciso de uma pessoa com água para apagar o meu fogo. Eu preciso de alguém que consiga fazer com que eu, por satisfação e vontade, ache uma maravilha dosar o meu fogo para que faça bem para essa pessoa que eu amo. E daí eu sei que amo, porque ela não está me obrigando nada, ela não está me exigindo nada, ela simplesmente manifestou que gosta de estar ali, e daí eu, por vontade própria e por satisfação, vou me colocar à disposição dela para dominar o meu fogo, para que ela fique sempre à vontade. Então, Ayn Rand, ela deu uma entrevista para a revista Playboy no ano de 1964, e parte dessa entrevista foi sobre amor e sexo na sua compreensão. Claro, revista Playboy tem que falar de amor e sexo. A Ayn Rand, ela diz que não devemos procurar sexo e amor por uma causa emocional, e sim por uma importância totalmente pessoal. O que isso significa? Um altruísta, que é aquela pessoa que se doa totalmente a atender os caprichos de outra pessoa, diminui a importância de si, e isso significa que ele não tem um propósito próprio. O propósito dele é a vontade do outro. Para eu amar alguém racionalmente e não simples romantismo, essa pessoa tem que atender às minhas afirmações mais profundas e eu igualmente a ela. O problema é que isso não vai ser iniciado por uma escolha. Eu não vou chegar e dizer assim, fulano foi educado igual a mim, o fulano acredita nas coisas que eu acredito. Não é sobre isso. Quando ela fala coisas mais profundas, valores mais profundos, é aquilo que eu não conto. Quando menos se percebe, eu me sinto no outro e o outro se sente em mim. Nós estamos de acordo sem nem mesmo ter combinado nada. Mas o que dificulta esse encontro de consciências mais profundas, que alguns místicos chamam de encontro de almas, são os tantos referenciais que a gente toma como indícios de amor verdadeiro. A gente tem essa tendência de colocar o amor no socialmente correto e perfeito. Ainda nessa entrevista, ela diz o seguinte: sexo e amor não necessariamente são completos com a concretização do casamento. Então, porque a gente acredita que sexo é para o casamento, e daí fica tudo perfeito. Casamento, amor e sexo, acabou, construção perfeita. Mas ela diz que não, porque o amor, ele é um vínculo gerado entre essas duas pessoas, que envolve valores mais íntimos, que são valores meus, e não valores implantados por alguém, ou por uma sociedade, ou por uma política, ou por uma ideia religiosa. São valores, são importâncias para mim, que na intimidade acabam bem ajustados aos meus desejos com essa outra pessoa. O sexo, quando ele entra nesse relacionamento, ele é que vai trazer esse vínculo. Daí, para Rand, casamento é só uma formalidade. Se essas pessoas já estão interagindo no mais íntimo, no mais profundo delas, então já há um vínculo. Mas por que algo sexual em Rand consegue diminuir a importância de um matrimônio? Ela cita o seguinte: se um homem trai a sua esposa,
ou uma mulher trai o seu marido, e esse amante acaba adquirindo dessa mulher ou desse homem traidor, né, a fidelidade, né, a lealdade. O cara, ele não quer, ele não se importa em trair a esposa, mas ele tem a mentalidade de não trair a sua amante. E isso, gente, acontece muito. Eu ouço mais casos de colegas, né? Eu ouço amigos meus que já falaram que, olha, eu já fiquei de não querer ter relações com a minha esposa porque a minha sensação era que eu estava traindo a minha amante. Então, quando isso acontece, a imoralidade está no casamento e não do lado de fora. E isso é o que Rand acaba trazendo para o pensamento, que o amor, ele é esse vínculo que são de duas pessoas, apesar de que não existe regras, não existe contrato, mas eles mesmos se policiam porque tem aquele respeito natural. A outra pessoa não está cobrando nada, mas ele sente que não pode fazer aquilo. Então surgiu aí esse vínculo interno dessas duas pessoas. Indo para Hannah Arendt, eu sempre falo muito dela, o amor é tudo que nos aproxima de uma unidade. Então olha aí que os vínculos continuam no mesmo padrão. Então começa por amar a si mesmo, que significa ter responsabilidade com essa criação que eu sou, e com tudo que me rodeia, porque Hannah Arendt era judia e tinha esse conceito do monoteísmo judaico, né, de criação e Deus como criador. Então, se eu consigo me respeitar em mim mesma e respeitar tudo ao meu redor, eu estou apta para alcançar o amor com alguém. Para Hannah, amor, ele é uma ação, ele não é um sentimento. É quando eu estou preparada para, junto com alguém, fazer as coisas melhores acontecer, as coisas boas começarem a surgir. Em Michael Foucault, ele fala sobre espelho e corpo. Um outro alguém me faz olhar para mim e aí eu me percebo mais completo. E é que eu estou vivo, que eu sou um ser, que eu não sou somente o que eu tenho que seguir, que eu sou completo ao mesmo tempo fragmentado. Porque eu sou aquele que meus pais ensinaram que eu sou o que a sociedade quer que eu seja, mas eu também posso ser o que eu quero ser, o que eu tenho potencial para ser. Nós temos duas formas de nos ver, pelo espelho ou por um cadáver, o corpo morto. Por isso, dessa ideia de Foucault, veja a importância que a gente precisa ter ao saber se a pessoa que a gente está se relacionando, se ela é nosso espelho ou se ela está apenas nos mostrando como um cadáver. Eu não podia deixar de citar Schopenhauer, a qual admiro bastante a sua linha de pensamento, talvez por ele ser o filósofo do pessimismo. Para ele, o amor é tão inevitável quanto a morte. Ou seja, quando ele cita isso, ele está dizendo, é inesperado, ele é acidental, não é uma escolha de imediato, além de ser também instável. Schopenhauer ele orienta que não devemos criar expectativa porque o amor ele não é eterno, ele muda, porque a gente muda. E casar seria a receita perfeita para a gente se tornar um objeto de rejeição do outro. Daí vem até a questão do a gente ama o que a gente não tem. Depois que a gente tem, a gente... não quero muito isso não. Ali então duraria muito mais se eu tivesse a consciência de inconstância. Amor vai mudar, amor vai sofrer com o tempo, amor não foi feito para ser constante, ninguém suporta 220 a vida inteira, a gente precisa entrar no 110 e às vezes a gente precisa estar desligado. E por fim a pergunta que eu deixo é a mesma que levou Schopenhauer a pensar sobre o amor, né? Por que a gente emprega tanta energia, vive tanta angústia para sustentar relacionamentos com pessoas que não são o nosso reflexo, mas vivem nos mostrando o nosso cadáver. E pessoas que não vão nos deixar fluir
como a vida pede, os momentos nos colocam em evolução, nos tira de um lugar para outro, e esse lugar não é plano, a nossa vida é cheia de altos e baixos, ela é inconstante, ela não é constante na ideia de uma linha reta, né? Então, aquela pessoa que está o tempo todo assim, você não era assim, você dizia isso, você já foi melhor, você, depois de conhecer fulano, você mudou. Claro, as pessoas mudam, os nossos relacionamentos são espelhos, vão mostrar que a gente é vivo e outros vão dizer que a gente está morto. Então, o mínimo a se pensar é que ambos, essas pessoas que estão ali com um vínculo, um amor real, elas precisam ser espelho e ao mesmo tempo ela vai saber que horas vai existir um cadáver na nossa frente. Né? Da maneira fria, mas é uma forma poética da gente dizer que amor ele não tem fórmula, ele não tem formalidade. E as regras que existem é ele mesmo que estabelece e não são obrigações, mas prazer e satisfação.